Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente, Eric Caneda, mais uma vez descomplicando o xadrez para vocês. E aí, como é que vocês estão? Pessoal, aqui hoje a gente vai falar sobre uma partida que eu joguei, né, de rápido e fiz 95% de precisão, tá? Foi bem interessante essa partida. Ah, não só o fato de eu ter acertado bastante, né? Mas também as ideias aqui. E aí eu queria fazer um trabalho bem legal, não só mostrar o resultado que eu tô tendo após estudar os livros, né? Mas também explicar o que tipo de conteúdo que eu tô usando passo a passo, tá? Então vamos ver se a gente consegue descomplicar o xadrez mais uma vez aí pra vocês. E agora, para finalizar a partida, cavalo B4, as brancas são obrigadas a abandonar, justamente para você ter uma eficiência melhor nos seus estudos, tá? Considerar os livros que eu recomendo que são bons para a leitura. Os jogadores iniciantes têm dificuldade de encerrar essa partida, por exemplo, mesmo com 2 peões a mais. Então, muito obrigado e até a próxima! Nessa partida aqui, eu estava jogando uma partida de rápido no Lichess mesmo, tá? Onde a gente tem um adversário de 2.287 contra um adversário de 2.330. E aí a partida ela se iniciou dessa forma: D4, B6. B6 não é um erro, tá? Mas aqui o engine provavelmente vai considerar que por você não estar reivindicando o centro ou colocando uma peça em desenvolvimento, esse lance é ruim. Até porque o bispo controlando essa diagonal talvez não seja uma ideia interessante, né? Geralmente ele fica preso nessas ideias de D4, mas claro que esse lance ele é jogável, tá? Ele é uma abertura também. Então aqui ele vai considerar que isso aqui é duvidoso, mas não é bem por aí, tá bom? Então B6 é um lance jogável sim, onde você tem cavalo F3, bispo B7, C4 e E6, né? E aqui começa uma expansão central, tá? Com C4 e D4, cavalo F3, o cavalo vai vir em C3, o bispo pode vir em G5, dependendo da ideia, em F4, batendo em C7, e por aí vai, tá? Tudo vai depender de como que o meu adversário vai tirar as peças também. Eu vou desenvolvendo a minha ideia durante a partida de acordo com o que o meu adversário vai fazendo. Eu acho que isso dá um rendimento muito legal para as aberturas, se você consegue tirar suas peças de acordo com o plano que você está elaborando, tá? Então eu acho isso bem bacana. E aí, jogou cavalo C3, cavalo F6, E3, D5. E aqui, após bispo E2, C5, roque e bispo E7, eu percebo uma questão interessante aqui no tabuleiro, né? Percebam que o meu adversário atrasou um pouco a ala do rei, né? Aqui ele jogou B6 e bispo B7, ou seja, ele fez 2 lances na ala da dama, desenvolvendo as peças dele nessa ala, enquanto que atrasou um pouco o roque, então o rei dele está no centro, né? Então aqui eu vou usar uma ideia um pouco diferente. Eu vou fazer o roque com uma certa velocidade aqui, vou tentar adiantar o meu roque, e quando ele faz bispo E7, aqui eu vou tentar aproveitar que o rei dele está no centro, fazer algumas trocas e ir para cima, tá? Essa é uma das ideias que a gente começa a discutir aqui no canal. E caso você não seja inscrito, se inscreve aí para você não perder esse conteúdo. Isso pode estar ajudando você a melhorar o seu xadrez com certeza. E claro, aqui a gente está falando de uma partida minha, mas a gente também fala de partidas de grandes mestres e outras pessoas que são mais relevantes para o xadrez aí, ok? Então, nesse caso aqui, eu observei o seguinte, né? O rei do meu adversário está no centro, e comecei então a calcular as trocas aqui nessa área aqui do tabuleiro, né? Então eu percebi que D por C5, bispo por C5 e C por D5, aqui a gente entra num peão isolado interessante aqui para as brancas, né? Porque assim, ainda está equilibrado o jogo, tá? Mas vamos supor que façam as trocas, né? Eu teria bispo cheque aqui, e aqui sim eu teria uma ideia onde eu estaria vencendo aqui, né? Eu acho que o engine até vai falar que eu estou melhor, né? 4 pontos de vantagem. Isso porque as trocas não podem ser feitas de qualquer jeito nesse centro, tá? Então, por exemplo, cavalo por D5, bispo B5 cheque seria uma das ideias, bispo C6, e após a troca aqui em C6, tá? Eu teria a formação do peão isolado, aonde eu teria a ideia de atacar ele diretamente, tá? Então, foi uma das alternativas que eu encontrei. E aí, qual o conteúdo que eu estou usando aqui? Eu estou usando primeiro conteúdo de meio jogo, tá?
O peão da dama isolado, ele é um peão interessante caso você consiga fazer o avanço dele, eliminando as estruturas do seu adversário. 2, né, o livro de estratégias do Yasser Seirawan, onde vocês vão estar percebendo aqui que nessa posição, tá, onde eu faço essas trocas, eu estou começando a formar alvos para que eu possa atacar. Então, formar alvos na sua partida é uma coisa muito que assim, diferencia muito os grandes mestres dos jogadores iniciantes, né? Isso é dito pelo próprio grande mestre Yasser Seirawan no livro dele de estratégias. E eu recomendo bastante a leitura, né? Não só desse livro como outros também, onde você vai estar conseguindo desenvolver mais esse conteúdo. E é uma leitura gostosa, é uma leitura bem assim, dinâmica, né? Ele explica muito bem, é muito interessante a forma como ele explica. E aí é o seguinte, pessoal, aqui eu fiz C por D5, cavalo por D5, e agora bispo B5 cheque, né? Entrou nessa linha, só que eu joguei dama A4, tá? Aqui com dama A4, ele fez bispo B5 cheque, dama por B5 cheque, dama D7, e aqui que está o erro de cálculo do meu adversário, né? Percebam que quando ele faz dama D7, eu estou fazendo as trocas e ele tem duas alternativas, ou perder o roque capturando de rei, ou capturar de cavalo, mas aí eu formo o peão da dama isolado e o cavalo dele não está em C6, né? Essa é a diferença, esse pequeno detalhe na posição impede que ele avance esse peão, tá? E foi isso que aconteceu na partida. Quando ele joga cavalo captura D5, né? Eu faço o bispo cheque, entra nessa linha aqui, aonde de qualquer forma que ele tente evitar o peão da dama isolado, não vai dar certo. Esse peão da dama vai ser formado aqui como isolado. E agora, torre D1, cavalo F6 e B6. Agora sim, todas as peças vão se voltar para impedir esse avanço aqui de D4, né? Então, essa foi a ideia principal, aonde o meu adversário fez roque grande para defender o peão, bispo B2, e aqui ele poderia ter jogado qualquer outro lance, né? Tipo cavalo E4, eu acho que cavalo E4 seria o melhor, eu acho, né? O problema de cavalo E4 é que poderia estar caindo em G7, né? Então aqui o meu adversário tem vários problemas, e nessa situação eu acho que começou então a ficar bem mal, né? Por quê? Porque eu criei um alvo, né? O peão agora não pode avançar com facilidade, eu tenho 4 peças explorando esse avanço, enquanto que ele só tem 2 defendendo, né? E aí acho que isso não impossibilita ele de avançar. Então isso aqui vai ficar um alvo no centro do tabuleiro, um alvo estático, ele não pode avançar, e ele vai ficar ali até ser capturado, tá? Então essa que foi a vantagem que eu consegui na partida. Então percebam o seguinte, estudei meio jogo, entendi que o peão da dama, quando eu estiver jogando contra ele, ele não pode avançar, né? Criei ideias que impedissem esse avanço, porque eu identifiquei ele na partida. Depois comecei a perceber se eu conseguiria formar alvos para que eu pudesse atacar e conseguir conquistar esses alvos para conseguir vantagens na minha posição. E é isso o que me trouxe essa vitória, tá? E claro, isso é dito nos livros também, que, como eu já comentei, os grandes mestres, eles escolhem bem os seus alvos, né? Então aqui eu acredito que foi uma boa escolha de um alvo, onde ele teve que jogar a torre de HE8, lembrando que se tira o cavalo cai em G7, e acredito que se jogar a torre aqui eu capturo da mesma forma, né? Se torre captura, cai o peão da dama, e aí caso entre nessa linha aqui, nessa variante, tá? Eu conseguiria daí, para não dobrar os peões, né? Eu conseguiria daí essa maioria aqui de peões contra essa, né? Onde teria um final bem vencedor. E aí algumas pessoas podem perguntar bispo E7, né? Mas daí acho que torre C1 aqui já está bem ganho. À medida que rei move, eu tenho a entrada do meu cavalo aqui, atacando esses 2 pontos, né? Então percebam que a estrutura do meu adversário ela vai caindo aos poucos. Vamos supor que ele defenda o duplo aqui em F7, eu tenho o cavalo C6. Torre vindo aqui para D7 para salvar o bispo, né? Cavalo captura, torre captura, bispo captura, peão captura e torre captura. Aqui além de cair o peão, fica esses peões dobrados e isolados, né? Então assim, formariam ilhas de peões, né? Então perceba que parece que está equilibrado o jogo, né, após o bispo E7, porque defende a ameaça. Mas após alguns lances e ameaças das brancas aqui, tá, a posição se desequilibra de novo, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente defende muito mal as posições, né? Eu acredito, sim, que o enxadrista mediano ali, né, ele defende muito mal as posições, tá? Não criticando o meu adversário, mas falando no contexto geral, eu, você e a todas as pessoas que querem evoluir,
no xadrez. A gente tem que tomar cuidado para não chegar nessas posições aonde a defesa ela é só temporária. Poxa, o meu adversário ele tá levando essa captura aqui, e aí ele precisa, sei lá, jogar cavalo E8 aqui para defender o peão. Provavelmente esse peão vai cair, né? Talvez dobrar as torres aqui, talvez torre C1 aqui já seja vencedor, ameaçando B4, né? Cravando isso aqui. Não sei, né? Tem várias formas de prosseguir aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: se você chegou numa posição em que você tem que jogar cavalo E8, porque sem você querer jogar cavalo E8, sem fazer uma manobra importante para atacar, provavelmente você está inferior, né? Então, a vantagem material não é a única importante, entende? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você vai estar numa posição de igualdade material, né? Mas a posição das suas peças e os alvos que você está formando, elas vão te dar uma vantagem posicional primeiramente, né? E aí, após algumas movimentações, você consegue conquistar alguns alvos, tá? Então eu fiz essa captura em F6, né? Meu adversário jogou torre de HE8. Formei aqui 4 alvos, né? Bem interessantes. Agora eu vou focar em não deixar o peão avançar e também manter esses alvos aqui, tá? O Yasser Seirawa também fala que se você puder impedir os alvos de avançar, isso é uma coisa boa. Então percebam que esse peão aqui vindo para F4, pode acontecer uma troca com o meu peão de E3 e aí eu faço um peão isolado se isso acontecer. Um exemplo, tá? Vamos supor que eu jogue dessa forma mais passiva, né? Peão captura, torre aqui, e aí tá trocando esse peão, ou até mesmo, né, de repente, vamos supor que jogue torre, rei, torre, rei, torre, rei, torre, né? Vamos supor que jogue mais ou menos dessa forma assim, tá? Agora aqui, esse avanço aqui eu não posso capturar porque eu levo o corredor, no exemplo, né? Então, vamos supor que eu tenha que abrir um esgoto aqui para o meu rei sair, peão captura, e agora eu fico com o peão isolado, né? Então não fica uma posição vantajosa para mim. Por isso que aqui esses lances, tá, que eu vou fazer agora, eles não vão ser lances tão agressivos, né? Por exemplo, G3, para impedir esse avanço. Já abrindo também uma saída para o rei, né? F5, torre de CD1, aqui foi uma das imprecisões, né? O engine fala que torre H4 era melhor, atacando já o alvo, né? Perceba que se avança, peão captura. A outra torre está vindo defender, né? Também teria, acho que teria torre E1. Não, é por D4 mesmo, né? É o que ele fala. E aqui baseia-se então em atacar esses alvos agora, tá? É uma posição bem estratégica mesmo, né? Agora sim, torre H4, torre cheque, torre volta para E6, né? E aí a posição vai se evoluindo, né? Vai se desenvolvendo, eu começo a atacar esses alvos, e aí eu começo a capturar cada um deles, tá? E aqui a posição já está bem ganha, eu ganho esse final, né? A posição vai evoluindo, e aí a gente chega nessa conclusão aqui desse final, tá? Não importaria muito se ele avançasse aqui, tá? Porque ele não chega a tempo da promoção, e aí o final estaria ganho, né? Então, por que essa partida ela teve uma precisão alta, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Percebam que após a formação dos alvos, a gente encontrou as manobras das peças o mais rápido possível para atacar esses alvos. E assim que cai o primeiro alvo, a gente vai mantendo essa vantagem, tá? Percebam que aqui meu adversário poderia, por exemplo, estar defendendo aqui. Eu poderia voltar atacando aqui, né? E após a defesa aqui do peão, né, caso ele quisesse defender o peão de F5, G4 também já teria ganho esse peão aqui, né? Então seria uma posição bem tranquila de se lidar, né? Então, pessoal, a dica que eu quero dar aqui para vocês hoje não é nada muito, assim, complexo, né? Mas, cara, sigam os livros, né? Eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu ou algo parecido, mas eu penso que se o livro foi escrito por um GM, à medida que eu estudo aquele conteúdo, é como se eu estivesse tendo aula com um GM. Não sei se vocês entendem isso, né? Um grande mestre escreveu aquele livro, então ele está deixando o conhecimento dele para nós, né? E funciona muito bem, né? Funcionou bem tanto o conteúdo de meio jogo, que eu já deixei alguns livros, exemplos aqui no canal, como também o conteúdo de estratégias do Yasser Seirawa. Deu muito certo, ficou muito legal aqui, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não teve nenhum segredo ou receita de bolo aqui, né? Tipo, joga dama aqui e você vai ameaçar o checkmate, é inevitável, né? Xadrez não tem uma jogada que sempre vai dar certo,
mas existem estratégias que você pode ir montando e se adaptando a cada posição. Até afinal de contas, o xadrez é isso, né? Uma batalha, você tem que ir se adaptando à estratégia do adversário. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que você também possa estar estudando junto com eles esses conteúdos. E eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração aí todo o apoio que vocês têm dado aí, as visualizações. E claro, se você quer ver outros tipos de conteúdo no canal, não deixe de estar deixando aí nos comentários algumas sugestões. E também, caso você queira dar essa sugestão no privado, vai nas minhas outras redes sociais, elas também vão estar aí embaixo. E pode me escrever por lá também, beleza? Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.